Olá! Dando continuidade à nossa disciplina de sistema digestório, urinário e reprodutor, vemos que os componentes do sistema digestório, como dito na aula anterior, começam na boca, terminam no ânus. Algumas glândulas anexas, como por exemplo o fígado, o pâncreas, auxiliam na produção de algumas enzimas, o que a gente chama de sucos digestórios, como suco pancreático, a parte do processo metabólico da vesícula biliar, localizada no fígado, que vão auxiliar os órgãos do sistema digestório nesse processo maior de digestão. Assim, dando seguimento a esses componentes, se pensarmos, por exemplo, a anatomia do intestino delgado e grosso, sabemos que o intestino delgado, por ele ser fino, por isso a palavra delgado, ele é dividido em três porções. A primeira, o duodeno, seguido pelo jejum, e a comunicação, a parte final do intestino delgado, que se comunica ao intestino grosso, é o ilho. Nesse sentido, temos o intestino grosso e as porções finais desse intestino, o reto, mas antes do reto, temos uma parte chamada de sigmoide, porque ela lembra uma estrutura em S. Além disso, o sistema digestório ele trabalha no processamento, digestão e absorção dos alimentos. Vale lembrar que em 1992, o FDA, que é o sistema que equivaleria ao Ministério da Saúde e o ministério que no Brasil é responsável pela regulamentação dos alimentos, tem essa função nos Estados Unidos. Então, o FDA, em 1992, junto com outros institutos de pesquisa e de ensino, criou aquela importante e conhecida pirâmide dos alimentos. Obviamente, essa pirâmide dos alimentos mostrada aí é a primeira versão que nós conhecemos dela. De um tempo para cá, utiliza-se outra que tem uma divisão na base, mostrando que os carboidratos eles devem ser ingeridos, mas em uma quantidade menor em relação a outros componentes. Mas vamos usar essa para esse entendimento. Então, todos os alimentos que nós ingerimos durante 24 horas, ou seja, durante um dia, sejam eles as gorduras, os óleos, doces, né, que são os açúcares, leite, derivados, vegetais, frutas, as carnes ou os compostos ricos em proteínas e também os carboidratos mostrados na base pelas sementes, pelos grãos e os outros cereais, passam por todo o processo digestório, onde nesse sistema digestório eles serão processados, ou seja, a ação enzimática e a ação de outros compostos irá permitir a quebra desses fragmentos, disponibilizando para todo o trato digestório a molécula básica, a molécula mais simples, e essa sim sendo possível a sua absorção. O sistema digestório, por exemplo, não sofrem, no caso desse processamento, algumas substâncias, como por exemplo os minerais e a água, não sofrem digestão, pois já são suficientemente pequenos para serem absorvidos pelo organismo. Então, quem vai sofrer a digestão? Proteína, lipídio, carboidrato e algumas outras substâncias mais complexas. Assim, a digestão é uma junção de algumas funções, próprias elas exercidas pelo trato digestório, com o auxílio das glândulas anexas. Dois exemplos: fígado e o pâncreas. A ação mecânica, por exemplo, de mastigação, de contração da musculatura lisa pelo movimento peristáltico, e as ações químicas. A ação mecânica ela envolve a mastigação, a deglutição, que é controlado pela epiglote, para não permitir que os alimentos eles sejam lançados na cavidade pulmonar, a deglutição e os movimentos peristálticos, que é o movimento próprio da musculatura do trato digestório. Assim, a digestão e o sistema digestório permite nos perceber
que todos os animais, seres heterótrofos, que dependem de uma fonte outra de alimento, necessitam de vários nutrientes, como proteínas, lipídios, glicídios, que são os carboidratos, as vitaminas, águas e sais minerais, para a sua vida. Estes nutrientes, eles encontram-se nos alimentos em uma forma complexa, daí a função da digestão, e assim, eles precisam ser transformados em moléculas simples, passíveis de serem absorvidas e utilizadas pelas células no nosso metabolismo. Muito obrigado.